Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez vamos refletir no que diz a palavra do Senhor e hoje nós vamos estar meditando sobre o poder da oração. Sabemos que a oração, ela é a chave da vitória que o Senhor nos concedeu e nós vamos refletir sobre o poder da oração. Em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, nós podemos ver, através da leitura aqui feita desses 2 versículos, que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que qualquer outro, né? Mas ele orou e não choveu, né? Isso nós podemos ver o poder da oração. Quando nós vemos no versículo anterior, ele vai falar que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então há poder na oração. E nós sabendo isso, que há poder na oração, nós podemos entender o quanto é eficaz, o quanto vale a pena orar. E a oração, ela é algo que Deus nos proporciona, que através da oração nós podemos falar com Deus, através da oração nós podemos ter intimidade com Deus. Através da oração, nós podemos ali sermos renovados. Através da oração, nós podemos ali receber a vitória, milagres da parte de Deus. E através da oração, nós vencemos batalhas. Então, nós podemos ver o quanto é importante a oração. Através da oração, você pode ser curado, alcançar cura, né? A bênção de a cura de uma enfermidade. E aí nós vamos vendo que a palavra do Senhor ela nos orienta a respeito disso, a orar, porque há poder na oração. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai dizer que nós devemos orar sem cessar, orar sempre, perseverando em oração sempre, porque nós sabemos que é uma arma que o Senhor nos deu, a oração, que nós podemos orar e orar sempre. E a palavra do Senhor ela vai nos ensinar a respeito dessa eficácia da oração, quando a palavra do Senhor vai dizendo: e esta é a confiança que temos para com Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, nós podemos ver que a palavra do Senhor ela deixa bem claro que através da oração nós podemos alcançar assim essa vitória da parte de Deus, sabendo que quando nós oramos com confiança, pedimos alguma coisa ao Senhor com confiança, a palavra do Senhor vai dizendo que Ele nos ouve, né? Quando nós pedimos ao Senhor com fé, Ele nos ouve. Porque um dos pontos que nós precisamos refletir é que a oração ela deve ser feita com fé. Há poder na oração e a oração ela deve ser feita com fé, pedir com fé. Porque lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que nós devemos pedir com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançado de uma a outra parte, né? Então a oração, né? A oração ela deve ser feita com fé, perseverando sempre, sabendo que tudo quanto nós pedimos ao Senhor, Ele é poderoso para fazer. E não duvidar em seu coração, não duvide, mas creia. Tão somente creia
que aquilo que nós pedimos ao Senhor com fé e não duvidando, Deus ele tem o poder para fazer. E a palavra do Senhor ela diz que o Senhor ele tem o poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, se nós pedimos alguma coisa a Deus segundo a vontade dele, ele nos ouve e ele é poderoso para realizar. E se sabemos que ele é poderoso para realizar, para fazer aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós devemos o quê? Devemos clamar a esse Deus todo-poderoso. Nós vemos através da palavra do Senhor que ele vai nos ensinando lá em João capítulo 14, ele vai dizer como nós devemos orar, né? Nós devemos pedir ao Senhor, onde a palavra do Senhor ela vai dizendo, João capítulo 14, versículos 13 e 14 vai dizer assim, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, nós vamos vendo que a oração, além dela ser feita com fé, nós devemos orar em nome de Jesus, para que o Senhor assim faça a sua vontade. Nós vamos vendo que ele diz, tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então, em tudo o Senhor ele tem um propósito. Quando nós pedimos alguma coisa a Jesus, com fé, crendo, o nome do Senhor, ele é glorificado. E aí ele vai dizendo, se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se aquilo que você está pedindo a Deus é da vontade de Deus, então não duvide, mas creia e fique sabendo que Deus, ele tem o poder para realizar. Nós vamos vendo que a palavra do Senhor nos ensina que a oração ela deve ser feita com fé, em nome de Jesus, não duvidando, né? Perseverando sempre, né? E nós vamos vendo que em tudo isso o Senhor ele vai nos ensinando que se os homens são maus, mas eles, quando um filho lhe pede um pão, ele não lhe dará uma pedra, né? Isso o Senhor estava dizendo, olha, se os homens são maus, mas se um filho pedir um pão, ele não lhe dará uma pedra, imagine Deus, né? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus em seu nome, e essa coisa é da vontade de Deus, então creia, né? Creia que Deus, ele tem o poder para fazer. E ele tem o poder para realizar. Nós vamos vendo que a palavra do Senhor ela nos ensina, né? Nesse capítulo que foi lido, né? Como base aqui, que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? E ele orou. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, devemos continuar orando, crendo, perseverando em oração, sabendo que o Senhor, ele é poderoso para realizar. A palavra do Senhor, ela vai falando o quanto a oração, ela é eficaz na vida daquele que faz uso da oração, daquele que clama, porque a oração é isso, né? A oração não é uma questão de eu vou usar ali palavras difíceis na minha oração para que Deus me escute. Não, a oração é aquilo que está dentro do teu coração. Quando você ora, colocando diante de Deus o desejo do teu coração, quando você faz aquela oração, falando, porque a oração é esse diálogo com Deus, é onde nós vamos estar ali colocando diante da presença de Deus aquilo que está no coração, muitas vezes sonhos, muitas vezes inquietações, preocupações, também ações de graças, porque também através da oração nós também rendemos graças ao Senhor e nós podemos ver o quanto a oração ela tem poder. Nós vemos que são muitos exemplos de homens e mulheres na palavra do Senhor que
que alcançaram o milagre, a bênção da parte de Deus através da oração, né? Nós vemos que Ana, ela orou e ela ali confiou que Deus haveria de ali abrir a sua madre e lhe dar um filho. Ana era estéril, não podia ter filhos, mas para Deus não existe nada impossível. E ali Deus fez um milagre na vida de Ana através da oração de Ana. Nós podemos ver também o exemplo de Daniel. Daniel na cova dos leões. Foi lançado na cova dos leões porque ele orava 3 vezes ao dia. Mas o Senhor, através da fé que Daniel tinha no Senhor, mesmo quando ele foi lançado ali naquela cova dos leões, Deus não permitiu que aqueles leões devorassem a Daniel. Isso é poder de Deus, né? Nós podemos ver muitos exemplos na palavra do Senhor que pessoas que clamaram a Deus por um milagre, por uma bênção. E aí, se aquilo que você está clamando a Deus, um milagre, a bênção, a cura de uma enfermidade, porque o Senhor, ele tem o poder para curar a enfermidade, né? E aí nós vamos vendo que o Senhor, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo que fez milagres, né? Quando aquele leproso chegou diante de Jesus e disse ali para Jesus: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E sabe o que foi que Jesus disse? Quero ser limpo, né? Porque o Senhor, ele quer o nosso bem. O Senhor, ele deseja que estejamos, vivamos uma vida bem. O Senhor, ele deseja o nosso bem-estar. E para isso nós precisamos entender que é Ele quem nos ajuda. Quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos ali a direção do Senhor, porque através da oração nós também podemos sermos direcionados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida, seja a área financeira, porque o Senhor, ele tem o poder para também chegar com a providência dos altos céus na área financeira, naquilo que você necessita, naquilo que você precisa. Deus, ele tem o poder para abrir portas, né? Porque diz a palavra do Senhor que ele é esse Deus todo-poderoso, que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro e tem o poder de abrir portas e abençoar com toda a sorte de bênção. Então creia, meu amado, se aquilo que você está precisando é de uma porta de emprego, é de uma bênção financeira, de ser próspero em alguma área da sua vida, né? Aí o nosso Deus, através da oração, ele tem o poder para fazer muito mais, né? Muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, faça uso da oração sempre. Mantenha esse diálogo com o Senhor sempre. Ore independente de qualquer coisa. Há poder na oração. Quando oramos com fé, crendo e não duvidando na força do poder de Deus. Porque o que vai fazer a diferença, meu amado, quando você está orando, não é que a tua oração foi uma oração poderosa, mas é a oração feita para um Deus que é poderoso. O Deus que fez os céus e a terra. Este sim é um Deus poderoso. E aí nós vamos vendo o quanto vale a pena confiar e continuar perseverando em oração. A oração, ela é um propósito dado por Deus a nós. E aí nós vamos demonstrando através da oração a dependência que nós temos do Senhor. Porque o ser humano, ele é totalmente dependente de Deus, né? E quando nós oramos, é uma oportunidade que Deus dá para os seus filhos, para se relacionar intimamente com o Senhor, mantendo ali aquele momento de comunhão com o Pai, expressando diante do Pai tudo aquilo quanto está no coração, os medos, as fraquezas,
como foi o seu dia, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Então creia, meu amado, que através da oração nós buscamos ali a vontade de Deus para as nossas vidas, e o Senhor, Ele nos ensinou que devemos orar sempre e nunca esmorecer, né? Então, que o Senhor, Ele assim nos ajude, nos abençoe, e que possamos a cada dia mais estarmos assim orando, né? Diante da presença do grande Deus, que nos ajuda a vencer batalhas através da oração. Nós sabemos que na nossa vida muitas vezes enfrentamos batalhas espirituais, batalhas ali em muitas áreas da nossa vida. E através do poder da oração, nós vencemos todas as batalhas. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, que o Senhor chegue aí com a providência naquilo em que você está necessitando. E como diz a palavra, há poder na oração. Ore sempre. Amém.